Hoje você vai perceber e vai saber o que o Vaticano disse, o que o Vaticano não disse, e você também vai saber que o Vaticano já tem um plano preparado para apresentar ao mundo a realidade da existência de alienígenas, ok? Vou explicar isso tudinho para vocês, beleza? Você sabe que hoje, dia 17 de maio, nessa sexta-feira, estava agendado um pronunciamento do Vaticano sobre as visões espirituais e como interpretar situações ali consideradas sobrenaturais. Eles já fizeram isso, inclusive porque você sabe que de Roma para cá tem um fuso horário aí, então lá as coisas acontecem bem antes. Eles revelaram algumas coisas, mas eles também revelaram, talvez o que eles não revelaram fale ainda mais, beleza? Então, queridos, vamos lá. Final das contas, o que eles falaram? As novas diretrizes do Vaticano para eventos paranormais e aparições, né? Quais são as razões para essas novas normas? O documento ele tem origem na longa experiência do século passado, que viu vários casos em que bispos regionais declararam imediatamente que certos eventos eram sobrenaturais, tá? Só que aí o Vaticano está lembrando que apenas o Santo Ofício pode expressar, né, realmente se uma coisa é de origem comprovadamente sobrenatural ou não, tá? Outros casos envolveram bispos dizendo uma coisa e o seu sucessor decidindo o contrário, né, em relação ao mesmo fenômeno. Então, para evitar essa confusão interna, eles estão colocando diretrizes. Cada evento também exigiu longos períodos de estudo para avaliar todos os elementos, a fim de chegar a uma decisão sobre se aquilo era sobrenatural ou não. Esses períodos de tempo contrastavam com algumas vezes com a urgência de dar respostas pastorais ali para o bem dos fiéis, né? E aí o dicastério começou a revisar as normas de 2019, levando ao texto atual aprovado pelo Papa Francisco no último dia 4 de maio e apresentado hoje nessa sexta-feira, dia 17 de maio, né? E aí eles falam sobre frutos e riscos espirituais. Na apresentação que foi feita hoje, o cardeal Fernandes ele explicou, entre aspas, muitas vezes esses acontecimentos levam a uma grande riqueza de frutos espirituais, crescimentos na fé, devoção e por aí vai. Só que, em alguns casos, deram origem a santuários em todo o mundo que estão hoje no centro de piedade popular de muitas pessoas. Você deve se lembrar muito bem que a história do templo lá de Aparecida começou quando alguns pescadores encontraram uma imagem, né, de Maria, e essa imagem ali foi interpretada pelo Vaticano como uma imagem sobrenatural, aquilo que eles chamam de uma expressão grega, akiropoieta, ou seja, criado sem a utilização das mãos dos homens. Então, o Vaticano está dizendo que às vezes as aparições espirituais, como o caso do Templo de Fátima também, eles surgem, essas aparições espirituais dão origem a um aumento da fé. Só que, no entanto, existe também a possibilidade de que alguns eventos de suposta origem sobrenatural possam surgir deles questões graves que prejudiquem os fiéis. Parece que eles já estão imaginando que vai ter alguma coisa alienígena aparecendo, né? Mas, vamos continuar. O documento diz que incluem-se aqui casos em que os supostos fenômenos derivam a ideia de lucro, poder, fama, reconhecimento social e outro interesse pessoal, até o ponto também de exercer controle sobre as pessoas. E por isso, eles ficam preocupados com a possibilidade de haver erros doutrinários, uma simplificação excessiva da mensagem do evangelho ou difusão de uma mentalidade mais sectária. Esses seriam os problemas, né? Existe a possibilidade também de os fiéis serem enganados por um acontecimento que é atribuído a uma origem divina, mas que é apenas fruto da imaginação de alguém, do desejo da novidade, da mitomania, da tendência de fabricar mentira ou da inclinação para mentir. Então, quais são as diretrizes gerais que eles dão? De acordo com as novas normas, a Igreja Católica exercerá os seus deveres de discernimento com base no seguinte: se os sinais de uma ação divina podem ser verificados em fenômenos que se alega serem de origem sobrenatural, se há algum conflito entre a fé e a moral nos escritos ou nas mensagens nesses fenômenos sobrenaturais, se é permitido apreciar os seus frutos espirituais, se eles precisam ser purificados de elementos problemáticos ou se os fiéis devem ser avisados sobre riscos potenciais, se é aconselhável que a autoridade eclesiástica competente realize o seu valor pastoral. Contudo, não está previsto nessas normas que eles estão trazendo que a autoridade eclesiástica dê reconhecimento positivo de origem divina dos alegados fenômenos sobrenaturais. Portanto, em regra, o que eles estão estabelecendo é que nem o bispo, nem as conferências episcopais, nem o dicastério vão declarar se esses fenômenos são de origem sobrenatural ou não, tá? É verdade, porém, que o Santo Padre, né, o Papa no caso, pode autorizar o procedimento especial a esse respeito. Então, sobre as conclusões relacionadas a fenômenos espirituais. O discernimento de um suposto fenômeno sobrenatural pode chegar a 6 conclusões seguintes, tá? Nihil obstat, né, sem expressar qualquer certeza sobre a autenticidade. Preoculus habeatur, né, embora sejam reconhecidos sinais positivos, também percebe alguns aspectos de confusão. O curator, né, notam-se elementos críticos diversos ou significativos, mas o fenômeno já está amplamente difundido e eles estão ligados a frutos espirituais verificáveis.
submandato, né, que é as questões críticas não estão ligadas ao fenômeno em si, mas ao seu uso indevido, e o prohibetur et obstruatur. Apesar de vários elementos positivos, as questões críticas e os riscos associados a esse fenômeno serem muito graves. Declarações de não sobrenaturalidade, né? O Dicastério para a Doutrina da Fé autoriza o bispo local a declarar que o fenômeno não é sobrenatural com base em evidências, né? Então essas novas normas devem ser implementadas, compete ao bispo, segundo essas novas orientações, examinar o caso e submeter a decisão ao dicastério para aprovação, ok? Então, eles estão estabelecendo critérios sobre aparições espirituais e como interpretar essas aparições. Falaram alguma coisa de alienígena? Não falaram nada. Não falaram nada para quem não conhece o Conrado Balducci e para quem também não conhece o padre Giuseppe Tancella Nitti, ok? Então agora, terminado de ler esse documento que o Vaticano apresentou com essas novas diretrizes sobre fenômenos sobrenaturais, agora a gente vai entrar no que os americanos chamam de nitty-gritty. Agora a gente vai analisar o negócio como ele é e com as fontes necessárias para a sua fundamentação, tá? Se você não sabe quem é Monsenhor Conrado Balducci, você está por fora geral do nível de conhecimento que os caras têm no Vaticano. Não é coisa pequena não, os caras manjam muito. Só na Biblioteca do Vaticano tem livro ali que só Deus não duvida. Por que estou falando do Monsenhor Conrado Balducci? Porque o Monsenhor Balducci é teólogo do Vaticano, sempre foi próximo aos papas, né? E ele foi apresentado na televisão nacional italiana várias vezes, afirmando que, preste muita atenção, o contato extraterrestre era um fenômeno real e não coisa relacionada a pessoas que têm problemas psiquiátricos. Balducci disse em uma entrevista para uma revista em 1998 que ele acreditava que entidades OVNIs não eram demoníacas, que deveriam ser investigadas pela ciência e não pelo mundo dos anjos ou pela Virgem Maria ou pelos demônios, não como um mundo divino ou demoníaco. As observações foram posteriormente distribuídas na internet, né? E muitas pessoas aí passaram a conhecer o Conrado Balducci a partir de então. Mas no final das contas, vamos ao que interessa. Ele explica que não só a população geral, mas também as pessoas altamente confiáveis e educadas, de alto status, estão reconhecendo cada vez mais que o fenômeno alienígena é um fenômeno real. E ele continua falando sobre os extraterrestres como parte da criação de Deus e afirma que eles não são nem anjos nem demônios. No entanto, ele afirma que eles provavelmente são mais evoluídos espiritualmente. Ou seja, indo naquela linha de que os extraterrestres são mais puros do que nós e eles virão aqui para nos salvar, os salvadores vindo do espaço. Agora tem uma matéria muito interessante, dia 7 de abril de 2012. O título da matéria é: o Vaticano tenta dar um passo à frente em questões extraterrestres antes dos anúncios dos principais governos mundiais. A matéria vai dizer que o Vaticano estava desempenhando ali esse papel de liderança, preparando o mundo para a divulgação sobre extraterrestres. Há poucas coisas que são apostas seguras nessa vida. Uma delas é que o Vaticano nunca teria saído para dizer ao mundo que eles acreditam em extraterrestres sem provas enfáticas ou conhecimento prévio de que algum tipo de revelação é iminente. Isso em 2012, imagina hoje, tá? O Vaticano não é um grupo de vanguarda, né? Geralmente ele se move mais devagar, né? E afinal, essa é uma organização que até hoje não permite, não permite várias coisas que são atuais do mundo hoje, né? A gente sabe que para eles reconhecerem algo como real precisa de muita argumentação. Só que aí o que está acontecendo é que eles têm recebido informações que são difíceis de negar e participaram de uma série de reuniões sigilosas em Nova York, na ONU, que mudaram tudo. Pouco depois dessas participações do Vaticano ali nessas reuniões, o Vaticano, eles deram uma entrevista chamada Aliens Are My Brothers, né? Os alienígenas são meus irmãos, que deveria ter feito manchete todo mundo, mas foi tipicamente minimizada aí pela mídia, tá? Mas eles falaram e começaram já a falar abertamente sobre isso, perfeito? Saiu isso no grande noticiário. A nova abertura do Vaticano sobre a ideia da vida extraterrestre é consistente com os relatórios de discussões sigilosas realizadas na ONU, que começaram em fevereiro de 2008 e ainda estão em andamento. O representante permanente do Vaticano na ONU, que é o arcebispo Celestino Migliori, ele teria participado dessas reuniões junto com vários outros funcionários proeminentes do governo para discutir o aumento desses avistamentos de objetos voadores não identificados e as implicações dessas visitas para a Terra. Na época dessas conversas sigilosas, Migliori fez uma apresentação sobre questões morais associadas a problemas científicos como a mudança climática. Mais importante ainda, as discussões da ONU levaram a uma nova proposta de abertura sobre OVNIs, que está sendo adotada por aproximadamente 30 nações a partir de 2009 para frente, culminando com a divulgação completa de informações para o mundo. Isso é muito significativo, porque existem aproximadamente 22 nações que iniciaram a divulgação total ou parcial, tá?
Então essas reuniões das quais o Vaticano participou com a ONU, lá em Nova York, também contaram com a presença de uma série de agências governamentais dos Estados Unidos que minimizaram o anúncio. Podemos apenas especular sobre as agências envolvidas, né, e o conteúdo discutido, mas é com certeza um assunto muitíssimo importante e sério. Vocês viram que recentemente, lá no Congresso americano, eles fizeram reuniões, inclusive com o comandante Fravor, dizendo que realmente tudo aquilo que eles viram é real, né? E você tem já uma agência norte-americana só dedicada a pesquisar esses fenômenos alienígenas, que é a agência chamada All Domain Anomaly Resolution Office, que é a AARO, né? Não sei se você já ouviu falar nessa agência, mas agora os Estados Unidos estão abertamente nas suas instituições oficiais falando sobre essa questão alienígena, ok? Então, esse escritório é do secretário de Defesa dos Estados Unidos que investiga objetos voadores não identificados, outros fenômenos no ar, mar, ou no espaço ou na Terra, às vezes referidos como fenômenos aéreos não identificados, ou UAP, né? Fenômenos anômalos não identificados, Unidentified Anomalous Phenomena ou Unidentified Aerial Phenomena, tá? A instituição foi estabelecida em 2022, foi precedida pela Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, de 2020, e também relacionado ao escritório de inteligência naval, tá bom? Então eles já estão preparando abertamente para revelar para o mundo a existência desses seres aí do espaço. Só que aí, pessoal, a questão que entra aqui é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Vaticano, ele não existe até hoje por acaso. Ele existe até hoje porque eles sabem muito bem se atualizar, tá? O Vaticano, ele sabe muito bem se adaptar aos novos tempos. Ainda que a partir da doutrina deles, eles acreditem que eles estão sendo sempre os mesmos, tá? Que é a ideia de semper idem, tá? Semper idem. Então, vejam só. Como a doutrina cristã do Vaticano poderia se ajustar a uma revelação de que realmente existem seres extraterrestres? Você sabia que o Vaticano já está trabalhando sobre isso há muito tempo? Você sabia que há muito tempo eles já estão se preparando para adaptarem a fé cristã católica à revelação de que existem seres espaciais? Essa adaptação tem sido feita aí por muitos teólogos estudiosos, e um deles é o astrônomo do Vaticano, o que tem conexão com a Opus Dei, que é o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ok? E o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ele disse que quando a realidade da vida alienígena for apresentada, inicialmente os cristãos não terão que imediatamente renunciar à sua fé em Deus, simplesmente por causa dessa informação nova de que existiriam civilizações extraterrestres. Porém, depois que esse conteúdo extraterrestre originado de fora da Terra tenha sido confirmado e verificado, conforme as orientações que nós vimos agora aí nessa declaração de hoje, ele diz que depois que toda essa informação da existência de alienígenas for confirmada, eles vão ter que fazer uma reinterpretação do Evangelho, incluindo essas novas informações, perfeito? Isso aqui é um negócio simplesmente de cair o queixo, perfeito? Ele já tem um plano para interpretar a chegada de um Salvador do espaço, né? Lá na Biblioteca do Vaticano você já tem vários documentos confirmando a existência de alienígenas. Existem documentos também detalhando a posição do Vaticano sobre os extraterrestres. Eles já têm um telescópio chamado Lúcifer, que eles usam para procurar a estrela caída, né? Que esse telescópio fica lá no Mount Graham, no Arizona, a gente já falou sobre isso. O subtítulo do livro é Petros Romanos, Projeto Lúcifer e o incrível plano do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena, tá? Livraço de 600 páginas do Thomas Horner. Nesse livro tem a entrevista com o padre Giuseppe Tanzella Nitti, que fala essas coisas que eu disse, e também com o padre Guy Consolmagno, tá bom? Tá tudo nesse livro aqui, nesse tijolão. Agora, se eu disser para você qual é a teoria que os caras lá, os jesuítas do Vaticano, estão desenvolvendo para explicar a chegada dos alienígenas, aí o teu queixo vai cair. Sabe qual é uma das teorias? A maioria das pessoas no Brasil tem um QI que não é alto, ok? A maioria das pessoas no mundo não tem um QI alto. Se a maioria das pessoas no mundo não tem um QI alto, significa que você tem que tomar muito cuidado, porque em geral você está conversando com pessoas que não têm uma capacidade de raciocínio muito
avantajada. Então preste muita atenção. Neste momento da nossa conversa de hoje, eu não estou afirmando se existe alienígena ou não. Preste muita atenção, vamos usar a massa cinzenta, vamos usar o neurônio, a neuróglia, a bainha de mielina, vamos usar o nosso cérebro. Preste muita atenção. Neste momento, eu não estou discutindo se alienígena existe ou não. Neste momento, nós estamos analisando o que o Vaticano está dizendo através de importantes porta-vozes dele, como é o padre Monsenhor Corrado Balducci, como é o padre Giuseppe Tanzella-Nitti e qual é o padre Consolmagno, tá? Eu estou te dando aí para vocês a referência de onde eu estou tirando. Essas informações eu estou tirando desse livro, Exo Vaticana. Nesse livro tem entrevista com esses padres que são responsáveis por essa parte de alienígenas dentro do Vaticano, beleza? Nós não estamos discutindo se alienígena existe ou não. Nós estamos discutindo o que o Vaticano está falando sobre isso. Perfeito? Deixa eu perguntar para vocês. Como é o relato, e eu não estou dizendo que isso é real, como é o relato da maioria das pessoas que dizem que foram levadas por alienígenas? O que elas dizem? Não estamos discutindo se é verdade ou mentira, sem fazer juízo de valor, se é falso ou verdadeiro. O que elas dizem? Muitas das vezes, essas pessoas, principalmente mulheres, dizem que estavam dormindo nas suas casas, de repente acordaram na sua cama, mas se sentiram paralisadas e de repente foram levadas, começaram a flutuar e foram levadas para dentro de uma nave. Lá dentro dessa nave, elas viram seres pequenos, mas com cabeças grandes, e esses seres começaram a fazer experiências com os seus órgãos reprodutores. Esse é o relato clássico de uma abdução alienígena. E aí, o que acontece? Depois que elas tiveram essas experiências, elas se sentiram flutuando de volta para a sua cama, e elas acordam no dia seguinte, imaginando que aquilo fosse apenas um sonho. Só que muitos desses casos, essas pessoas dizem, eu não estou dizendo se é fato ou não, se é verdade ou mentira, elas dizem, analisando o relato, analisando o conteúdo, não se ele é um conteúdo verdadeiro ou falso, elas dizem que depois de algumas semanas, elas começam a perceber a barriga crescendo. E elas percebem que ficaram grávidas, entre aspas. Uma gravidez sem razão, uma gravidez sem motivo, uma gravidez sem explicação. E aí ela começa a ver a barriga crescendo e não entende como é que eu fiquei grávida, como é que é isso, será que eu tô grávida? Só que aí depois de 3 meses, entre 3 e 4 meses, novamente elas acordam no meio da madrugada e aí se sentem sendo levadas para dentro de uma nave e levadas para dentro dessa nave, os alienígenas, segundo esse relato que a gente não está discutindo mais uma vez se é verdadeiro ou falso, os alienígenas retiram esse bebê de dentro delas e mostram para elas, tá certo? E levam o bebê embora, ok? Geralmente esse é o relato. Qual que é o relato? Uma mulher é levada para a nave, é inseminada, volta para a Terra, desenvolve uma gravidez de até 3, 4 meses, depois é levada para a nave de novo, eles tiram o bebê e mandam ela para a Terra de volta. Esse é o relato. É verdade ou não? Não sei. Nunca aconteceu comigo, espero que não aconteça. Muito menos ficar grávido também, né? Espero não acontecer comigo aí. Agora, preste muita atenção. O que eles estão querendo dizer, uma das explicações possíveis, que segundo esse livro, Exo Vaticana, os padres estão trazendo, a ideia é a seguinte. Deixa eu fazer outra pergunta antes disso. Você consegue encontrar algum ponto em comum entre esses relatos, que a gente não sabe se é verdade ou mentira, e a história do nascimento de Jesus? Você consegue achar alguma semelhança? Diz aí pra mim no comentário enquanto eu pego uma água aqui. Na verdade, estou sem água. Alguém conseguiu perceber? Tá? Então, preste muita atenção. Alguns teólogos estão começando a teorizar que Maria não foi engravidada pelo Espírito Santo. Maria foi abduzida e inseminada por alienígenas. E por isso, nasceu dela um ser tão diferente, tão poderoso, tão cheio de capacidades excepcionais, como andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, curar os coxos e os cegos e os surdos, ok? Então eles já estão montando uma teoria de ajuste, de adaptação nesse sentido. E essa teoria vai dizer que esses seres que inseminaram Maria seriam seres nobres da estrela Sirius. Seria a nobreza da estrela Sirius. E essa nobreza da estrela Sirius teria feito isso com Maria para estabelecer uma aliança entre uma família nobre
da estrela Sirius e uma família nobre do planeta Terra, porque eu não sei se você se lembra, Jesus é descendente de Davi, se ele é descendente de Davi, ele é de uma linhagem de reis, ele é de uma linhagem real. Essa teoria está sendo colocada. Provavelmente, você nunca vai ver ninguém falando dessa teoria abertamente, nem tentando te convencer disso. Mas se isso acontecer, hoje, dia 17 de maio de 2024, você foi avisado antes. E hoje aqui eu estou cumprindo o meu propósito que Deus me deu. A comissão que Deus me colocou, a missão que Ele me deu para fazer. E a missão que Ele me deu para fazer é mostrar para você o outro lado da informação, ponto 1. Ponto 2, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Beleza? Então, eu não sei se você vai ter disposição de ler um livro de 600 páginas em inglês, mas eu estou resumindo um assunto seríssimo de pessoas do Vaticano que estão trazendo aí essa interpretação. Existe uma possibilidade, ainda que pequena, que se acontecer uma invasão alienígena, ainda que falsa, ainda que por hologramas, por Blue Beam, pela harpa que os anjos não tocam, pelas aeronaves que os americanos têm, que nós sabemos que são idênticas a OVNIs, como é o caso do TR-3B da empresa Northrop Grumman, que é uma defense contractor que fabrica aeronaves para o sistema de defesa norte-americano. Se isso acontecer, e eles trouxerem essa doutrina, você já sabe, você não vai ser pego de surpresa, porque eu te falei antes. Perfeito? Ok? Mas há muito mais coisa além disso. Isso é só o início da história, tá? Muito provavelmente, preste muita atenção no que eu vou falar agora também. Muito provavelmente, o que o Congresso americano está fazendo, junto com o Pentágono, junto com a instituição Arrow, junto com a mídia norte-americana, tentando convencer o povo norte-americano de que alienígenas realmente existem, na verdade, na minha opinião, olhando isso como linguista, olhando isso como analista do discurso, olhando isso como alguém que foi instrutor do curso avançado de operação psicológica, olhando por esse lado, eles estão preparando uma grande operação psicológica a nível global para tentar salvar a humanidade de um terceiro grande conflito atômico global, ok? Você conseguiu entender o que eu falei? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, tudo isso que a gente está vendo, o Vaticano tentando se preparar para adaptar o cristianismo para a ufologia. O jornal New York Times, desde 2017, tentando provar para o mundo que existe alienígena com a matéria que eles fizeram sobre o pessoal lá da USS Nimitz. O pessoal lá do comandante David Fravor, né, que foi lá no Congresso americano falar que realmente ele viu uma nave que ele não conseguiu explicar, que ficou conhecida como a nave Tic Tac, que é uma nave que sumia, aparecia, andava numa velocidade impressionante, por aí vai, tá? Em 2017, o New York Times começou com essa história de que realmente existem OVNIs e alienígenas. A gente sabe que o New York Times é uma peça fundamental da propaganda norte-americana, né? Assim como Hollywood, assim como os streamings, né? Assim como a indústria cultural, né? Todas as web celebridades, a música, né? A gente sabe que é um grande sistema de propaganda. Então, na minha opinião, analisando isso a partir da ótica das operações psicológicas, que é um ramo do sistema de defesa que trata de como convencer as pessoas de que uma certa ideia é verdade, eu creio que essa ideia de convencer as pessoas que alienígenas são reais, isso está envolvido num grande projeto para proteger o mundo de um terceiro grande conflito mundial. Em que sentido? Tá? Presta atenção, porque isso que eu estou falando para vocês, você não vai ouvir em lugar nenhum. Tá? Em lugar nenhum. Isso aqui é muito sério, porque envolve você ser enganado ou não. Eu não sei se você é cristão, mas a Bíblia diz, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, na Bíblia diz para os Tessalonicenses que o final dos tempos seria a era do engano. E o engano seria tão forte que você pudesse enganaria até mesmo os escolhidos, que pela eficácia do poder de Satanás, com milagres, sinais e prodígios de mentira, iriam iludir a humanidade. Iludir a humanidade em que sentido? Iludir a humanidade a aceitar um salvador global. E não existe maneira mais rápida de você criar um governo único global, um líder global e um salvador global do que você forjar, falsear uma chegada alienígena. Porque se hoje, nesse momento, agora, meio-dia e 48, 17 de maio, se nesse momento começar a aparecer em todas as televisões do mundo, em todas as capitais do mundo, naves ali, na mesma hora a humanidade vai se unir e vai ter que escolher um líder global para proteger a humanidade contra esses visitantes do espaço. Assim, ó, em minutos. Nós vemos isso no filme A Chegada, nós vemos isso no filme Independence Day, nós vemos isso na série O Problema, e nos livros O Problema dos Três Corpos, ok?
Por que eu tô falando que a gente vê isso nos filmes? Significa que isso está sendo colocado na mente das pessoas por meio do maior sistema de propaganda que existe no mundo, que é Hollywood. Hollywood não é uma indústria de entretenimento, Hollywood é uma indústria de propaganda. Propaganda não no sentido de propaganda comercial, propaganda ideológica, propaganda de pensamento, controle da mente e do coração. Controle social. Ok? Hollywood é controle social. Quando Hollywood fica batendo na mesma tecla, dizendo que a humanidade vai ter que se unir para fazer frente à chegada dos alienígenas, significa que eles estão preparando a mente das pessoas para isso, inclusive, de forma até sobrenatural, criar uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma junção de muitas pessoas pensando na mesma coisa, e essa energia psíquica consegue ser traduzida em coisas para o mundo material. É aquilo que dentro do ocultismo se chama sigilação ou forma-pensamento. Agora, como uma chegada alienígena salvaria o mundo de um terceiro grande conflito mundial atômico? Como? Ué, vamos supor, preste muita atenção no que eu vou falar agora, tem a ver com o filme Watchmen, ou com a história em quadrinho Watchmen do Alan Moore, que é muito melhor. Preste muita atenção. Caso clássico de operação psicológica. Imagine Estados Unidos e Pequim, Washington e Pequim, prestes a um terceiro grande conflito mundial atômico. De repente, começa a aparecer um monte de naves em Washington, em Londres, em Paris, em Berlim, em Roma e por aí vai. Imagine as grandes capitais vendo essas aeronaves. Aeronaves essa, ou aeronaves criadas pelos homens ou hologramas. Um negócio falso, mas aparentemente real. Imagine, quase começando o terceiro grande conflito mundial, de repente, naves aparecem. O que vai acontecer? A briga entre Washington e Pequim vai perder o sentido. Porque agora não é mais o Washington contra Pequim, agora o problema subiu de nível. Agora é humanos contra não humanos, terrestres contra extraterrestres. Eu só estou me dedicando a falar sobre esse assunto que parece ser muito tosco a você aqui, porque o Congresso americano está dizendo que isso é real. Porque o Pentágono está dizendo que isso é real. Porque a mídia está insistindo que isso é real. Ok? Então eu estou fazendo isso para que você possa se preparar. Tá? Se isso acontecer, você já está preparado. Se você estiver em casa e começar a ver na televisão e no céu várias aeronaves, você não vai entrar em pânico, porque eu já te avisei antes que se isso acontecer, é um grande projeto de engano de operação psicológica. Perfeito? Eles têm aeronaves para fazer isso, como é o caso do TR-3B, que é uma aeronave que é um triângulo de 40 pés gigante, tem uma bola branca em cada uma das três pontas e uma bola vermelha no meio. Tá? Eu já vi e já filmei essa aeronave, criada pela Northrop Grumman, uma aeronave criada nos anos 80. Eu já vi, já filmei, já estudei e estou falando para você. Beleza? Então, queridos, eu só estou falando sobre esse assunto aqui com vocês porque o Pentágono está dizendo que agora alienígena existe, o Congresso americano está dizendo que alienígena existe, o sistema de defesa do mundo inteiro está falando que alienígena existe e eu estou mostrando para você que isso é uma parte do engano do final dos tempos. Agora, preste muita atenção. Como é que os americanos conseguiram entrar na Europa para vencer os alemães? Como é que eles entraram? Diz pra mim. Por onde eles entraram? Qual foi o nome do projeto? E como é que isso funcionou? Tá? Diz pra mim aí, como a Bíblia diz, se é que tu sabes, o que eles fizeram no dia 6 de junho de 1944. Preste muita atenção no que estava acontecendo no dia 6 de junho de 1944. No dia 6 de junho de 1944 estava acontecendo um conflito global, coisa que a gente nunca viu, mas que espero não ver. E esse conflito global precisava ser encerrado, e precisava ser encerrado da melhor forma, sem o doido lá da Alemanha saindo vitorioso, ok? Você concorda comigo que este era o cenário? Né? Na verdade, o cenário não era nem este, né? Os alemães estavam ganhando vitória após vitória, vitória após vitória. E aí os Estados Unidos perceberam que se eles não freassem esse avanço alemão, eles iam ganhar um poder que ficaria um negócio invencível depois. Então, no dia 6 de junho de 1944, estava acontecendo o segundo grande conflito mundial e o inimigo alemão estava com grande vantagem. Os americanos pensaram o que nós podemos e precisamos fazer para vencê-los e acabar com esse conflito mundial. A ideia que eles tiveram depois de 2 anos estudando como fazer isso foi que o melhor local para entrar na Europa com os homens vindos dos Estados Unidos era entrar pela Normandia. Só que esse plano, ele facilmente poderia vazar. Você sabe que no meio militar, você sabe que nos jogos de poder, o sigilo é talvez a maior de todas as vantagens. Você concorda comigo?
Porque se os alemães ficassem sabendo antes que os americanos chegariam exatamente por aquele local na França, na Normandia, eles iriam mandar todos os seus homens para aquele local e eles iriam se proteger. Beleza? Tá? Então, preste muita atenção. Sempre nos jogos do poder, no meio militar, o elemento mais importante é o sigilo, é o segredo. Tá? Agora, muitas vezes, muito melhor do que você não deixar a verdade chegar ao seu inimigo, muito melhor é você talvez passar uma informação falsa para o teu inimigo. E foi exatamente isso que eles fizeram e que eles concluíram que era a melhor coisa a ser feita. Ou seja, eles criaram uma mentira para proteger uma verdade. Aí você fala assim, poxa, mas mentir é errado. Mas o que eles diziam? É uma mentira, mas é uma mentira por uma causa nobre. Porque a gente quer vencer os alemães e acabar com esse terceiro grande conflito mundial. Então, junto com essa operação lá do dia da letra D, que na verdade o nome é Operação Overlord, o que eles fizeram? Junto com a Operação Overlord, que é a verdade que não pode ser conhecida, eles criaram a Operação Bodyguard, que era a Operação Falsa. E a Operação Falsa foi subdividida numa série de outras operações falsas, entre elas Operação Fortitude Sul e Operação Fortitude Norte. E eles entenderam que a melhor maneira deles pegarem os alemães de surpresa era, primeiro, não deixar eles conhecerem a Operação Overlord, segundo, passar uma informação falsa para eles, e a informação falsa para eles era que eles não entrariam na Europa pela Normandia, que eles entrariam pela Europa pela Noruega. O que eles fizeram? Pegaram um indigente do Reino Unido, botaram uma roupa de um oficial bélico nele, colocaram documentos secretos e fizeram o quê? Jogaram esse cara no mar, cheio de documentos, perto onde estavam os alemães. Os alemães pegaram esse corpo, acharam que era alguém do sistema de defesa do Reino Unido que tinha caído no avião, alguma coisa assim, e falaram, olha só, encontramos planos secretos deles, eles vão entrar na Europa pela Normandia, pela Noruega. O nome da operação se chama Operação Fortitude. Só que era o quê? Era desinformação. Era diversionismo, era distração, era tirar os olhos do que realmente importa. Tá? Isso no meio militar se chama diversionismo, significa você divertir no sentido de distrair, de tirar o foco, virar o rosto para o outro lado. Aí que está o problema da diversão. Diversão e diversionismo, diversão e engano, diversão e esconder, diversão e controle tem tudo a ver. Então muito cuidado com o que você faz para se divertir, porque geralmente a diversão é panem et circenses, é pão e circo, é para distrair. Por isso que eu falo para vocês que a indústria da diversão, o futebol, né, a biritinha do final de semana, os filmezinhos, os cinemas, em geral, você está vendo um grande processo de diversionismo. Diversão é diversionismo. Por isso que Hollywood não é uma indústria de entretenimento, nem uma indústria cinematográfica. Hollywood é uma indústria de propaganda de operação psicológica, porque eles divertem divertindo, eles divertem fazendo diversionismo, eles distraem fazendo distração. Perfeito? Ok? Então, queridos, presta atenção. Da mesma forma que o segundo grande conflito global foi encerrado através de uma mentira para proteger uma verdade, através da Operação Fortitude para proteger a Operação Overlord, da mesma forma, eu creio, e isso é uma crença minha, é uma impressão que eu tenho, eu creio que os Estados Unidos, Washington, a ONU, estão preparando uma ideia de uma lorota para proteger uma verdade. Em que sentido? Usar uma possível chegada alienígena falsa para resolver um problema de um terceiro grande conflito mundial. Isso já foi falado por Ronald Reagan, em 1987, na ONU. Ronald Reagan falou na ONU que se tivesse uma chegada de alienígenas, resolveria todos os problemas da humanidade naquela época, que era a disputa entre Washington e a União Soviética. Depois, o Bill Clinton, no programa do Jimmy Kimmel, ele falou a mesma coisa, que se chegassem alienígenas, todos os problemas da humanidade iriam acabar. E depois, o vencedor do Prêmio Nobel, o professor da Universidade de Princeton, Paul Krugman, falou também que se uma chegada alienígena acontecesse, resolveria todos os problemas da humanidade, que a humanidade ia ficar mais unida. Ok? E é sobre isso que o Vaticano tem falado e tem estudado há tanto tempo, ok? Agora, pessoal, o que realmente está por trás disso é muita coisa, exige muito estudo, mas eu digo para vocês, nesse livro aqui, O Último Papa, você vai ver que as coisas não são como você imagina, as coisas são muito diferentes.